Fala galera, tá começando mais uma edição do nosso Johnny Cast. Pré-requisitos para você assistir esse episódio: se inscrever no canal, tá? Compartilhar com todo mundo, deixar aí o seu joinha. Cumpriu todas essas etapas? Está selecionado para vaga. Hoje eu vou conversar com ela, que é gestora de RH, é especialista em vendas, em gestão empresarial. Minha convidada de hoje é a Débora Menino. Olá! Tudo bem, Débora? Tudo ótimo, uma honra estar aqui. Obrigado por me selecionar para essa vaga Foi de bem te selecionado. entrevistar. Isso. Fiz todos os testes psiquiátricos, né, psicológicos, para eu saber se poderia estar aqui com Menina, você. dá uma aflição fazer isso, né? Eu não fiz muito isso em exame admissional, mas eu lembro Só para tirar a carteira. Só pra tirar a carteira. E tem um negócio dos palitinhos que tu vai fazendo. Como é que analisa aquilo? Ah, querido, tem que ter... Dá pra ver? Dá. Se a Johnny, pessoa é dá. ansiosa, se a pessoa é... Assim, existem vários tipos de testes hoje, né? Comportamentais, teste de aproveitamento de tempo, teste de ansiedade, psicológico. Meu filho, dá pra rir. Dá pra saber até o que você fez no passado. Sério? Alguns dá pra, assim... Na verdade, as pessoas têm que entender que teste é uma tendência. Sim. Né? Então, por exemplo, um teste comportamental, que hoje a gente vê muito aí, diz que esses testes mais... Você faz aí, até joga no Google, você vai fazer um. Então, eles são tendências comportamentais. Entendi. Mas, meu querido... Tem teste você de tudo. tem assim, aquela tendência. Veja quem você é na saga Senhor dos Anéis, sabe? Tipo Esses isso. testes assim. Qual é o seu... Veja qual a sua seleção na Copa do Mundo, Não, sabe? e hoje em dia a gente tem que fazer para saber se a pessoa vai surtar em menos de 3 meses ou não. Entendi. E dá pra saber mesmo? Dá, é incrível, assim. Toda vez que a gente faz um teste, manda pra pessoa para ela ler, ela fica assim... Nossa, é isso mesmo. Sou eu! Sou eu. Não seria mais fácil perguntar o signo, que é muito mais exato? É muito exótico, né? O signo vai muito do dia ali, dos astros. Tu acredita em horóscopo? Cara, não. Não, óbvio que não. Ninguém acredita, Mas cara. leio. Para com isso. Mas leio, porque dá aquela esperança, né? Que vai que tá certo. Depende. Qual que é o seu signo? Escorpião. Escorpião não é o vaidoso, né? Que é super vaidoso. Não, o escorpião, na verdade, ele tem duas interpretações, né? Então, tem o escorpião que o povo fala que é vingativo, que é investigativo demais, curioso, não sei o quê. Mas também somos pessoas amorosas, né? Pessoas carinhosas. Ela sabe de signo, sim. Tá dizendo que não, mas não acredito que a gente tá falando de horóscopo aqui. Não, pula. Vamos pular essa... Como é Vamos. que é a gestão na sua casa, Débora? Você sendo tão analítica assim, como é que você lida com seu marido, com as suas filhas? Que eu sei que você tem uma filha adolescente, inclusive. Tenho. Como é que funciona? Pai, vou te explicar uma coisa. Você fez uma pergunta interessante. Interessante. Pelo menos uma. Meu marido já desistiu de mentir pra mim. É mesmo? Né? Então, não que ele mente muito. Não, mas é aquela mentirinha, Todo aquele mundo negocinho. mente. É. Todo mundo dá um... Aí ele já deu uma desistida, porque Entendi. já não adianta tanto, até porque eu sou especialista também em análise de expressões faciais e corporais. Ih, gente. Então, querido, como você é que eu vou engoliu falar? aqui, eu tô vendo. Como O que eu você tá vou olhar pra pensando? essa mulher aqui agora? Então, assim, mas lá em casa, mas assim, né, brincadeiras à parte, graças a Deus eu tenho uma comunhão muito boa com meu marido, a gente se entende muito na questão quando é educação das meninas e tal. Mas lá em casa a gente faz uma gestão para poder tentar organizar a casa, porque eu tenho uma de 13 e uma de 5. E assim, a de 5 é o terror, né? A menina sai, ela bagunça a casa em 5 segundos. Aí, com a mais velha... A adolescente. É uma fase ótima. Maravilhosa. Tenham coisa... filhos. O que acontece? Desde que ela tem 7 anos, que a gente faz com ela um programinha de mesada. Pega essa dica. Então, 7 anos, toda semana eu dava R$7 para ela. Certo? Boa. Fez 8 anos, foi promovida, venceu mais um degrau da vida, vai receber R$8. E nisso ela foi recebendo até agora, esse ano, que aí esse ano, como ela tem uma necessidade maior, lanche em escola a gente dá um pouquinho a mais. Mas o que eu fazia? Lá em casa tudo tem multa. Opa! Então, por exemplo, almoçou, não colocou o prato na pia, multa. Não lavou o copo, multa. Levantou, não estendeu a cama, R$1 de multa.
que é mais ou menos um retrato, é um adiantamento do que é a vida adulta. Exatamente. Porque tudo Aí você o vai que ter acontece? pagar. Hoje eu devo mais ela. E é tão engraçado, uma vez eu fui levar uma amiga lá em casa para almoçar, ela era menorzinha. Aliás, ela começou com 6 anos, então ela estava começando essa ideia. Aí minha amiga almoçou, deixou o prato na mesa e ela me cutucou. Você vai cobrar ou eu vou ter que cobrar dela? Falei, pode cobrar, pode cobrar. Aí, então, assim, eu acho que nessas pequenas coisas, nessas atitudes, ali a gente ensina para ela disciplina, ensina gestão financeira. Até em criança, quando vai no bolso, a gente... Cara, mas você sabe por que eu comecei com essa ideia? Meu pai me criou assim também, era assim, cara, roubei a ideia do meu pai. Mas a gente saía pra rua, existe uma balinha, posso falar marcas? Pode. Então tá. Existe um raio de uma balinha fine. Sim, a gente acabou de perder agora o contrato com a Arcor. Desculpa, mas vamos lá. Ela é maravilhosa, suculenta, Fine, derrete delícia. na boca, compre Fine. Então, o que acontece? Ela, toda vez que saía, o menino quer aquilo ali, ótimo, delícia mesmo. Mas um pacotinho custa 7, 10, 12 reais, um pacotinho que vem 2,5 balinhas. Que isso, É gente. muito caro. É muito, né? Aí toda vez que ela saía, menino não quer só um, quer 2. Aí eu falava, não, vou comprar só um. Aí eu falei, já sei como é que eu vou fazer isso. Aí comecei a dar a mesada pra ela. Aí um dia nós fomos num restaurante, ela, eu quero. Eu falei, compre com o seu dinheiro é para isso. Vou comprar. Aí foi pagar, quanto que é? Moça, ela, 7 reais. Ela, nossa, mas é o preço da minha mesada. Eu falei, pra você ver. Nunca mais chupou Fine, não gasta com dentista. Tá ótimo. Aliás, aquela azedinha, já que a gente entrou no assunto Fine, aquela da minhoquinha, compridinha, aquilo é bom demais, essa hein? mesmo. Fine, tamo aí. Tá, o que você quiser. Você falou um negócio de análise de expressões faciais. Tem uma série muito boa, que provavelmente Light você to já Me. assistiu, Claro, Light to Me. maravilhosa. Ótima, que a gente começa... Primeiro que eu acho que a série não treina ninguém pra isso. Não, mas você começa a ficar... Você começa a ficar aí, olhou pegou pro lado... na caneta assim. Olhou pro lado esquerdo ali, tá pensando... Falou, olhou pra baixo, tá mentindo. E aí, aqui no Brasil, tem um cara que vende cursos, é um cara famoso nas redes sociais, que é o Vitor, Metaforando Vitor. Que ele faz também umas análises. Virou moda, assim, tem muita análise. Veja o depoimento de fulana no Fantástico. Aí tem um cara analisando e tudo. E vamos falar primeiro da série. Você viu a série, Sim. Realmente não dá pra gente tirar base por ali. Mas é mais ou menos aquilo ali. Claro que ele tem toda uma fantasia. Mas, assim, quando você leva pro lado profissional, igual ele leva, é assim mesmo. Quando você tá com um candidato na sua frente, você fica olhando, o cara cruzou a perna, o cara não para de mexer, o cara tá olhando. Você sabe por que eu fui pra esse lado também? Quando eu comecei, eu trabalhava numa multinacional que vendia cartão de crédito. Então, eu viajava o Brasil todo, tudo. E aí, eu era mais nova, eu tinha 25 anos, e não passava credibilidade aqui na minha carinha de anjo, né? Então, as pessoas não me davam muito confiança. E aí, o meu chefe, na época, falou assim pra mim, Débora, você tem que fazer esse curso. Por quê? Porque eu ia tratar só com gente grande. Então, era só reitor de faculdade, não sei o quê. E aí, eu fiz esse curso justamente para saber me posicionar em uma reunião. Então, isso para mim, para o lado da venda, também foi muito importante. Então, hoje eu levo esse conhecimento para os meus treinamentos de venda. Porque você consegue identificar no cliente se ele está satisfeito ou não, se ele está incomodado ou não, se ele interessou mesmo ou não naquele ali. Entendi. Você poder colocar um outro gancho, você vê que ele está desistindo. Então, eu levo isso para os meus treinamentos para que as pessoas tenham essa mínima capacidade de identificar. Então, assim, quando eu estava numa reunião... Você vê que o cara tá muito assim, fala, não, o assunto não tá interessante. Aí eu já me posicionava de uma forma na mesa, que eu já puxava a atenção dele para mim. Então ele prestava mais atenção, mudava o tom de voz. Eu tô muito preocupado com a minha expressão aqui agora. Não sei o que eu Depois faço, eu te dou não sei onde eu ponho a mão. Tá muito ruim isso aqui. Não, pode ficar à vontade. Tá, mas agora não é só para trabalho, não. Para fins de entretenimento também. Porque você tá ali conversando ali, tá flertando com alguém, né? Tá na balada ali trocando uma ideia. Você vai saber se a pessoa tá afim de você. Mesmo você não. não tá tão afim de você, se tá interessada no papo ou não, Traga né? seu amor em 3 dias. E como é que faz pra gente aprender isso aí também? E se você falar um negócio de entretenimento, eu acompanhei uma dupla sertaneja, uma época, que estavam começando para analisar a presença de palco.
Então, eu analisava toda a presença de palco deles. Quando eles saíam, eu fazia todos os ajustes. Entendi. Ó, você tem que fazer assim, assado, tal. Tem que puxar mais pra cá, pra você chamar mais atenção, não sei o quê. Caramba. É. É tudo ensaiado. Eu tô tudo, muito chocado não é tudo aqui. ensaiado, é tudo treinado. Quando você assistir esse episódio, você vai ver que eu fico assim... É porque você tá à vontade, Pô, ué. será que é? Ou será que eu tô muito preocupado agora de não te dar nenhum sinal também? Depois eu te dou o diagnóstico. Tá bom, combinado. Quando você vai trocar ideia ali com um candidato, quando chega, você fala, isso aí não. Johnny, é tão engraçado que assim, ó, a pandemia veio trazendo para nós grandes reinvenções, capacidade de se reinventar em várias coisas, né? E isso tornou o nosso processo seletivo muito mais digital. Então, não tinha como você fazer presencial, a gente começou a fazer muito mais, aliás, praticamente só digital. Isso trouxe uma facilidade, por um lado, então você tem ali uma dinâmica mais rápida, tudo, mas tirou um pouco isso. Por mais que você esteja numa câmera, não é a mesma coisa. Só que também a pessoa, no ambiente de casa, ela se posiciona de outra forma. Fica mais à vontade. Fica mais à vontade, entendeu? Ou fica impaciente, porque tem menino gritando, cachorro latindo, o ônibus passando. Então, você vai vendo isso, aquilo ali. Então, ele me traz muitas análises, mas também dificulta um pouco, porque quando a pessoa tá aqui, frente a frente com você, todo mundo que vai numa entrevista, assim, geralmente trava. Às vezes eu faço entrevistas maravilhosas por vídeo, aí ligo pro meu cliente, ó, esse cara é top e tal, tal. Ele chega lá, o cara fala, nossa, ele foi horrível, travou, não sei o que, eu... Porra. Pode falar porra? Pode. Se não podia, agora a partir de agora está liberado. Eu falei, nossa, tipo assim, a cara da gente vai no chão, porque você fez uma super entrevista, a pessoa estava num ambiente que ela estava confortável, então ela foi muito dinâmica na entrevista e chega na hora do presencial com o cliente, ela trava, ela tem medo, enfim. Então, hoje a gente dá toda essa orientação, inclusive, ó, abençoado. Chegando lá, querido, fala. Abre a boquinha, ninguém vai... É uma entrevista, é normal, pode conversar. Aí a gente troca ideia sempre com os candidatos, porque senão não flui, né? Mas tem gente que é muito boa, assim, mas na hora de falar realmente, se tiver mais pessoas perto, aí que trava mesmo, não consegue, né? Então, às vezes, é uma característica... Só pra isso, né? O que você gosta de ver num candidato quando ele chega, assim? Que tipo de postura? Vamos falar dos atributos que ele tem que ter pra ser contratado. Olha, para ser contratado, ele precisa o quê? Sentar e encostar o pé no chão da contratada. Hoje está tão difícil encontrar candidato que a gente está, assim, laçando, tá? Depois te conto disso. Tá. É até interessante a gente falar. Mas hoje não tem como. A questão comportamental numa entrevista de emprego, ela é primordial. Então, assim, cara, eu vou te falar uma coisa. Currículo, quase tudo é mentira. Entendeu? Harvard. Inglês fluente. Eu te conheço, Ronaldo. Não tá botando que fez especialização, não. Então, assim, cara, eu até tenho uma pergunta nas minhas entrevistas que eu falo. No seu currículo, o que tá mais próximo de uma mentira? A pessoa fica assim... E a melhor resposta que eu já tive foi o cara falou assim, a minha idade. Aí eu falei, por quê? Ele falou, porque eu não tenho 37, eu tenho 37 3 meses. Eu falei, gênio, tá aprovado. Parabéns. Então, assim, então, na entrevista, por isso que as empresas têm tanta dificuldade, porque quando ela chama um candidato, ela quer avaliar a parte técnica dele. Esquece da comportamental. E hoje, 98% das pessoas são contratadas por questões técnicas e demitidas menos de 3 meses por questões comportamentais. Então, na entrevista, a gente precisa já analisar a pontualidade, analisar a aparência, analisar se aquela pessoa se preparou para aquele momento, como que ela chega, como que ela te cumprimenta, como que ela senta, enfim. E ao decorrer da própria entrevista, a gente vê se ela vai se soltando, porque a gente... Pelo menos lá na minha empresa, a gente tenta fazer de uma forma que seja descontraído. Porque a entrevista, ela já é por si tensa. Porém, não fique muito descontraído demais também, pode ser um problema. Pode ser ruim. Então, assim, a pessoa já está naquela situação, passando, às vezes, por dificuldades na vida. Então, a gente tenta trazer isso. Eu preciso conhecer a pessoa do candidato que está ali.
Sobre essa história de descontração ou não, porque deve ter gente que chora, O que já aconteceu, assim, de bizarro numa entrevista que você lembra, você fala, gente, isso aqui foi tenso. Ih, mas tem história, hein? É. Temos 3 horas. Temos, fica à vontade. Johnny, é assim, uma vez eu fui fazer uma entrevista por vídeo, que a pessoa me atendeu de biquíni, Ok. tomando sol. Pera só um minutinho que eu vou procurar uma sombra. Claro, pode. Fica bem à vontade. De biquíni mesmo, literalmente, copinho. O que a pessoa queria mostrar? Não preciso tanto assim dessa Tanto vaga, assim, tô aqui de tô de férias, boa. tá tranquilo. Então, assim, contrata se quiser. Se quiser. Se me quiser, eu sou assim. Então, essa foi uma tenso. entrevista difícil. Meu Deus. Já tive entrevista, assim, de você entrevistar a pessoa sem camisa, de samba canção, deitar. Cara, eu fiz uma entrevista com um cara uma vez, eu não acreditava. Falando, não tô acreditando que esse cara tá assim. Deitado na cama, deitadão, sem camisa, nunca esqueço, samba canção branca, Meu Deus. com o celular aqui, ó. E conversando comigo, eu falei, senhor, você pode sentar, pelo menos, né, tal. Não, tô bem assim, tô bem. E não era cargo pequeno, não, viu? Meu Deus. Era uma pessoa instruída. Falta muita noção, Não, aí tem às muita vezes, coisa. né? Por exemplo, tem candidato que às vezes acha que está numa sessão de terapia e aí chora mesmo e fala. Semana passada mesmo, eu tive um candidato que ficou o tempo inteiro falando do casamento dele. Meu Deus. Eu falei, entendi, você precisa do emprego para manter o casamento. Ou Vou te pra ajudar. ficar longe de casa por mais tempo, né? Então, assim, tem várias situações, porque realmente as pessoas estão tão carentes. Meu Que Deus, loucura. demais. Então, quando a gente tem essa oportunidade, quando eles têm essa oportunidade, eles falam mesmo. Mas através dessa falação aí, eu vou identificando se ele é uma pessoa família ou não, quais são os valores que ele tem. Porque o valor do candidato tem que casar com o valor da empresa. Então, não é só achar um candidato para uma empresa, é achar uma pessoa que vai ser compatível com o que aquela empresa prega. Senão, em menos de 3 meses, sabe, vai me dar um retrabalho danado. Mas o gestor de RH, ele tem um pouco dessa função aí de conselheiro, não sei se é a palavra, porque assim, o gestor de RH é tão gente boa, ele te chama lá na sala e fala, Johnny, o que tá acontecendo? Assim, fala. E aí às vezes você se abre, se solta, né, e tudo. Mas é assim, ó, hoje em dia, o gestor de RH tá tomando um peso maior. Antigamente, era muito confundido com o DP, que era o departamento pessoal. Então, as próprias empresas não acreditavam nesse departamento. Então, ele pegava uma pessoa de DP e mandava fazer coisa de RH. Entendi. Só que uma pessoa de DP é um perfil totalmente diferente, porque uma pessoa tem que ser mais analítica, mais voltada em números. Não é o cara do contra-cheque, ou é o gestor de RH, Não, né? não, isso é uma função do departamento pessoal. O RH é diferente, ele tem que ter uma sensibilidade maior, ele tem que ter uma visão de pessoas humanas, então ele precisa trabalhar com recursos para atender humanos, com erros, acertos, dificuldades, sentimentos, TPM, várias coisas, então a gente tem que saber lidar. Meu Deus, e quem lida com o gestor de RH? Quem você recorre? O psicólogo, o psiquiatra. Pra gente fechar essa história da vaga, né? Tô lá na vaga, porque tem perguntas, por exemplo, qual a sua pretensão salarial? O que eu tenho que responder? Cara, se você... vamos lá. É uma pergunta que muitas pessoas ainda ficam em dúvida se deve ser feita ou não. Mas, cara, deixa eu te falar, eu preciso saber... Eu, recrutador, preciso saber se o que você está pensando está dentro do que eu tenho para oferecer. Existe uma coisa que eu abomino e que aconselho sempre os meus clientes. Fala o valor que você vai pagar. Não fica com esse trem de a negociar. Cara, você vai perder um tempo lendo currículos de pessoas que, às vezes, não estão dentro daquilo que você quer pagar, ou que está muito abaixo, ou que está muito acima. Então, vai se candidatar àquilo... pelo menos uma boa parte das pessoas que já aceitaram aquele salário. Então, você não tem que ficar nessa negociação. Então, assim... É o famoso preço em box, né? Valor em box. Valor em box. É o valor em box direct, das empresas. Pelo amor de credo. Deus, Então, chato. eu sempre que eu ia olhar alguma coisa na internet que eu tinha que chamar no direct, eu já cancelava. Não, fique, mano, Tem tempo pra quem isso quer vender é você. É isso. Né? Outra pergunta que tem... qual o seu maior defeito? Aí a pessoa fala, eu sou muito pontual. Eu sou perfeccionista. Isso, eu sou muito. Eu visto demais a camisa. Eu me entrego. Então, assim, olha só pra você ver, são coisas interessantes. Pretensão salarial,
só voltando um pouquinho. Candidatos, quando você for se inscrever numa vaga, saiba o que essa vaga está oferecendo. Então, se você for bem inteligente e esperto, você vai falar a pretensão salarial do que o cara já está oferecendo, a partir daquilo ali. Né? Por quê? Se está dentro do que você quer, então você vai falar aquilo ali. Você vai bancar o humilde nesse momento? A vaga é de 5 mil, eu quero 2. Senão fica aquele papo de pretensão salarial, 30 mil. Tenho 1.500, aceito. Não, e eu que já vi de 999 a 50 mil. Pretensão salarial, juro pra você. Muito bom, mas... Agora, sobre o que você perguntou mesmo? O maior defeito. O maior defeito. Isso daí eu acho uma bobeira perguntar. Eu não pergunto isso. Entendeu? Eu pergunto outras coisas que me levam a identificar o que para ele é um defeito. Entendi. Então, coloco ali situações para ver se ele teve uma reação agressiva ou não, para ele me contar alguma coisa, para saber se ele é muito ansioso, para saber se ele se dá bem com o grupo, como que é para ele fazer um trabalho que não é da área dele. Então, aí o cara fala, que mané fazer trabalho do otário, que já deu um monte de coisa na minha... Então, isso não é minha função. Isso não é minha função, né? Desvio de função. Ou então a pessoa fala assim, depende, se eu for pago, separado para isso. Então, tá aí o defeito. Entendeu? Quem é que vai falar? É igual que você falou, sou perfeccionista, sou isso. Não, é mentira. Qual o seu maior defeito, Débora? Qual o seu maior defeito? É ser muito perfeccionista. Meu defeito é quando eu não achei um defeito ainda. Mentira. Entendeu? Então, assim, as pessoas têm essa... Não, mas eu perguntei sério. Perguntando de verdade? Nunca pensei. Meu maior defeito? Não sei. Não vou contratar, infelizmente, a vaga. Tô brincando. Querido, eu não tenho defeito. Eu vou te dar uma resposta. Não, vou te dar uma resposta. Vou te dar uma resposta boa. Me contrata que eu vou te provar que o meu defeito pode ser transformado em algo produtivo para você. Tá contratada, gente. Tá. Sensacional. Você tava falando que tá faltando candidato para as vagas. Me explica isso. Como é que é? Tá faltando o quê? Faltando gente. A galera se especializar ou é alguma área específica que tá com muita vaga para pouca gente? Como é? A demanda está muito grande agora, né? Porque o que aconteceu? As empresas voltaram, durante a pandemia elas tiveram que se reinventar, tiveram que demitir, baixar custos e tudo mais. Só que agora a máquina está girando e você precisa. Só que muitas dessas pessoas arriscaram no empreendedorismo, mesmo que seja pequeno. Um espetinho, um bolo no pote, fazendo entregas, aplicativo, enfim. As pessoas tiveram que buscar uma outra solução de vida, de sustento de vida. Então, elas ainda estão arriscando. E elas aprenderam também a fazer diversas coisas ao mesmo tempo, consegue fazer mais de um trabalho, bicos. Ela consegue ganhar o que ela ganhava ou até mais. E ela não quer voltar para o CLT. Cumprir horário, regras, ela não quer. Então, o CLT hoje já não está mais interessante. Eu lembrei de um amigo meu, que eu não posso dizer, mas foi o primeiro entrevistado desse que ele fala assim, cara, Deus me livre trabalhar de verdade. Ele virou pra mim e falou, Johnny, você já imaginou se a gente trabalhasse mesmo? Porque assim, acordasse cedo, fosse lá, ficasse o dia inteiro. E eu vou te falar uma coisa. Ano passado, assim, já existe um histórico, assim, dos últimos anos, que sempre quando chega na primeira semana de dezembro, antes era dezembro, ele podia 10 para frente, você ligava para candidato, você já não conseguia mais contratar. As pessoas se enganam, achando que para contratar para o final do ano, você tem que contratar em novembro. Não, você tem que começar em julho. Até porque você tem que treinar esse cara, vai entrar e sair pessoas, enfim. Aí você ligava pro cara e falava, mas é pra esse ano ainda? Esse ano eu não quero, obrigado, deixa pro ano que vem. Por quê? Porque o cara já fez plano, tá fudido mesmo? Vou passear, vou viajar, vou pra fazenda, sei lá, enfim. Então, ele já não queria mais o comprometimento daquele ano. Ano passado começou em outubro e esse ano já em setembro, nossa dificuldade já aumentou muito de pessoas que não querem começar a trabalhar esse ano. Caramba! Isso aí me surpreendeu muito, esse dado aí. A demanda está muito grande. E eu vou te falar assim, um dado importante. O CAGED, que é o Centro de Estudo de Diversidades e Vagas, essas coisas, né? Ele trouxe uma informação de que em Goiás, do começo de fevereiro para cá, 7.835 novas vagas abertas. Caramba! Está tendo uma demanda muito grande. E não tem alguma área específica, Débora? Tem.
Qual é? Todas, mentira. Tem uma área que sempre é difícil, que é vendedor. Vendedor é uma vaga extremamente difícil de fazer, porque todo mundo acha que é vendedor. Então, sei lá, formei para, sei lá, fisioterapia. Não tô conseguindo, vou ser vendedor de shopping. Que as pessoas pensam, primeiro. E a área de mídia, publicidade, propaganda, social media. Pirei. Que é um negócio também que tá em expansão. Tá muito em expansão. As pessoas estão conseguindo fazer um trabalho desse, empreender nisso. Então, o cara atende várias pessoas. Então, ele não quer ficar fixo em um lugar só. Porque ele tem capacidade de atender várias pessoas. Então... Outro dia eu recebi um anúncio para um curso de gestor do metaverso. Que é uma vaga, aí fala os salários de 25 mil e tal, não sei o quê. Então, nessa área de comunicação de internet, todo dia tem um negócio novo pra você mexer, né? Você falou, que você falou de final de ano, aí eu lembrei que no período do final do ano tem muitas essas festas de confraternização da empresa e tudo. E aí, existe um problema que é a relação do funcionário e do patrão fora da empresa, quando fica meu amigo, quando tem a intimidade, como é que lida com isso? Festa de final de ano. Como que lida com isso? Porque muita gente se dá mal, né, nesses rolês aí, quando fica muita vontade, assim, Cara, eu né? vou te falar uma coisa, assim, ó, a minha opinião é uma festa de trabalho. É uma festa, você está confraternizando, mas você está num ambiente de trabalho. Entendi. Então, tenha cuidado, esse é o ambiente. Porque, olha, não dá pra você sair cantando todo mundo, a mulher do chefe, dançar na mesa e fazer tudo quanto é... Não dá. Então, assim, minha opinião, meu conselho, outras pessoas pensam que você tem que ali um momento de... vou descontrair e tudo mais, mas não sei não. Sempre tem alguém de olho e no outro dia a Rádio Peão corre. Exata, porque aí todo mundo comenta o negócio. Comenta, aí você viu a Sandra do RH? Que ó, tava... Fala, mas tava com o Johnny atrás do banheiro. Saudade, Sandrinha. Olha, deixa eu te falar um negócio. Você falou de vendedor aí e tudo. Você é especialista em vendas. Sou. Essa história do atendimento, isso aí é um negócio que me pega demais. Em quê? Quando eu sou mal atendido, eu fico com ódio do lugar. Eu não volto. Eu preciso, às vezes, mas eu não vou. E eu sou fiel àquele lugar que eu sou bem atendido. Eu pago mais caro, mas eu vou. Eu ando longe. Aí, eu ando longe pra fazer a barba, por exemplo, porque eu gosto do lugar. É uma frutaria, qualquer eu sou coisa. Assim também. E o que falta pro povo melhorar essa... Você acha que o atendimento, falando de Goiânia, de Goiás, você acha que péssimo. É uma merda? Isso aí. Não, com todo respeito, é uma péssimo, bosta, não é bom. Mas é muito cultural. É regional, é muito cultural, assim. Então, apesar do goiano ser caloroso, ser gente boa, não sei o quê, mas parece que o cara trabalha puto da vida. Então, você chega para o que é? Pois não, pior, pois não, você já tá atendendo a pessoa negativamente, sabe? Então, assim... Mas o que fala? Fala bom dia, né? Bom dia, seja bem-vindo, o que eu posso te ajudar? Isso. Meu nome é Débora, qual que é o seu nome? John, vem cá, John, você tá procurando o quê? É um presente? Ah, maravilha, como que é essa pessoa que você vai presentear? Cara, você tem que perguntar, você tem que tirar da pessoa o que ela quer, identificar a necessidade e desejo do cliente. Fim, só que você tem que querer. Você tem que saber que seu dinheiro sai dali. Mas o problema que eu te falei, cultural, é que aqui em Goiânia, muito mesmo, a cultura é que você trabalha para pagar a viagem do seu chefe. Certo? Você não tem muito aquele pensamento não é para você que você está trabalhando. Não, de crescer, ganhar grana. Você está, eu falo isso em todos os meus clientes, com todas as equipes. Primeira coisa, galera, deixa eu te falar. Aqui é seu trabalho, esse cara aqui é o dono, ele está proporcionando o espaço para que você possa ganhar o seu dinheiro. O dinheiro entra aqui, vai para ele que te passa. Mas é você que faz ele. Porque se você não fizer ele, você vai ser demitido. Então, você não está trabalhando para ele ser rico. Você está trabalhando para você. Agora, você quer ser rico igual você acha que ele é? Então, vamos buscar capacitação? Vamos vender? Vamos fazer? Vamos empreender? Ou vamos estudar qualquer outra coisa que você queira? Sabe? Então, assim, eu conheço vários vendedores que ganham muito mais que médico. Muito mais. Muito mais. Tem vendedor, sei lá, vamos falar de um garçom, por exemplo, que
Pô, você vai uma Porra, vez. garçom ganha bem. Na próxima vez que você volta, o cara Você quer o cara. lembra do que você pedia, fala o seu sem açúcar, né? Sei lá, ó, vai tomar um vinho. Ele Você se lembra, ele sente lembra com seu. identificação, Isso né? é uma delícia. E acontece também, às vezes, cargo de chefia, às vezes acontece um problema. Você pede pra falar com o gerente, aí o gerente fala, eu vou chamar a atenção dele. E ficou por isso. Ficou por isso mesmo, não, assim. E não chama. Não, e também não Ele resolve fala, o seu "Ah, problema. esse cara Fala, não quer é-" que você brigue com ninguém, queridão. Eu tô com um probleminha aqui, eu queria É que tão você... engraçado, tem uma história que aconteceu real nos Estados Unidos há muitos anos, que eu sei dessa história, e eu conto ela sempre nos meus treinamentos. Uma mulher ligou num lugar, pediu uma pizza. Ô, eu queria pedir uma pizza, tal. Sim, o que você quer? Ah, eu quero, sei lá, calabresa, nananana. Ok, seu endereço, tal, beleza, tudo certo. Aí o cara falou pra ela, falou assim, olha, sua pizza vai chegar dentro de 30 minutos, é assim, assado, mas eu quero só te informar que aqui nós somos uma loja de barco. Meu Deus. Então, tipo assim... Resolveu o problema dela. Cara, ele poderia ter sido simpático com ela e falou, ô, desculpa, mas você ligou por engano, não é aqui. Não, ele não quis nem... O que você quer? Que massa. Então, é isso aqui, então eu vou resolver pra você. E depois, claro, ironias e sortes do destino e Deus, enfim. Essa mulher era rica, foi lá na loja de bar, comprou um barcão. Que o cara ganhou uma puta comissão. Isso foi uma eu vi uma reportagem mesmo, contando muito legal. Então, eu aqui, conto às vezes, muito nem isso. quando você quer comprar pizza, a pizzaria não te dá... chega. Que Então, coisa, assim, cara. é aquele negócio assim, ó, você quer estar ali? A primeira pergunta que eu faço quando eu vou dar treinamento de venda. Quem que é vendedor e quem está vendedor? Porque tem essa diferença. Qual é a diferença? Eu sou vendedora. Débora, sou vendedora. Então, eu estou o tempo inteiro falando do meu negócio, aqui todo assunto para mim, me informando. Eu tenho argumentos o tempo inteiro para te convencer. Então, isso é meu, eu quero, eu gosto, eu sei que é dali que vai sair. Eu estou vendedor, eu não tenho aquilo como profissão. O grande problema é esse. Vendedor ainda não foi classificado como profissão. Porra, é uma profissão. Sim. Maior do que muitas outras, porque tudo você precisa vender. O vendedor, ele vende qualquer coisa. Qualquer coisa. Cara, qual que é o segredo da venda? Muita gente pergunta, qual que é o segredo da venda? É técnica? Às vezes alguns clientes me falam, eu quero te contratar no treinamento. Eu falo, deixa eu te falar, técnica de venda não gasta comigo. Assim, tem vários vídeos no YouTube maravilhosos que você vai encontrar técnicas. Eu ensino o seu vendedor a pensar, a identificar o que seu cliente quer e a conhecer o seu produto. Esse é o segredo. É cordialidade, identificar a necessidade necessidade e desejo do seu cliente e entregar o que ele quer. Simples assim. E trazer argumentos para convencê-lo. Agora, para você ter argumentos, você precisa ter conhecimento. Então, beleza, essa caneca, eu vou vender caneca. Então, tá, eu preciso saber que cerâmica que é essa. É a cerâmica tal. Qual que é a diferença dela? O que essa cerâmica tem de diferente? Olha, é uma cerâmica que não queima a mão. Por que ela não queima a mão? Não, porque ela vai uma tinta que tem essa... então você vai trazendo argumentos. Entendeu? Então, na hora que a pessoa fala, essa caneca... Não, deixa eu te falar, essa caneca aqui, para que você vai usar ela? É para você tomar... não, então, ela vai manter mais fria a sua água durante um tempo. Essa tinta preta, ela é uma tinta especializada, então ela é... Enfim, você tem que despertar na pessoa o desejo de ter aquilo ali. E é por isso que muitas vezes a gente paga mais caro num produto que sabidamente seria mais barato em outros lugares, mas você é tão bem atendido você é convencido que daquilo. Você fala, pô, mas cara, deixa eu te falar, a pessoa, o povo fala assim, nó cego, tô só olhando. Não, cara, você não tá só olhando. Você tem um mínimo de interesse, você entrou ali. Mínimo. Às vezes o vendedor fala... Pois não. Aí você fala, tô só dando uma olhadinha. Ele fica à vontade de precisar me chamar. Ou às vezes fica do seu lado ali, ó. Tu tá aqui vendo a caneca, tá? A pessoa assim, não fala nada, não pergunta nada, mas tá te olhando. Isso incomoda muito. Muito. Então, assim, as pessoas precisam entender que esse argumento, a vontade de fazer, é o que vai fazer, de você estar ali trabalhando. Eu sou um vendedor. Existem pessoas que estão vendedoras e que são ótimos vendedores, batem metas. Por quê? Porque é disciplinado, porque precisa pagar as contas, tem uma ganância, tem preocupação. Mas a primeira oportunidade que ele tiver, ele não vai ser mais vendedor. Né? E hoje todo mundo precisa. Hoje um médico tem que ser vendedor.
Todo mundo, porque a concorrência tá enorme, você precisa... Uma coisa que tá muito ligada à venda é a comunicação, né? A pessoa precisa saber se comunicar. Não tem como você vender se você não souber conversar, argumentar com a pessoa. Acho que muita gente se esquece disso. E às vezes não tem essa gentileza mesmo no trato ali com o cliente, ou disso que você falou, é importantíssimo, saber o que você está vendendo. Exatamente. Tem coisa pior que no restaurante você perguntar sobre o prato e o cara simplesmente não saber responder. Fala, mas gente, os restaurantes não botam os garçons para experimentarem os pratos para vender pra gente? Não, como é que é isso? você acredita? Ruim demais, né? Eu tenho alguns clientes que é da área de restaurante que eu consegui convencê-los disso, porque a primeira pessoa que tem que conhecer o prato é o garçom. Isso aí. Porque o garçom é um vendedor. Então ele tem que saber falar. Ontem eu fui almoçar num restaurante, aí eu falei assim, aí o cara chegou e falou, esse aqui é o prato do dia e tal. Aí meu esposo falou assim, tá, mas o que ele tem de diferente? Não, é o do dia, é uma delícia. Obrigada. Você vai adorar. Vai adorar, pode pedir. E Maravilhoso. assim, o cara era super simpático. Enfim, mas argumento zero. Entendeu? Então, assim, eu trabalhei um tempo no Boticário. Trabalhei quase 3 anos lá, na parte de treinamento e tudo. E a gente tinha uma parte muito bacana, assim, lançava um produto novo, a gente podia pegar da loja e experimentar um shampoo. Então, assim, uma vez por semana, alguma pessoa podia levar a amostra daquele shampoo para casa para usar no seu cabelo. Então, quando a pessoa vai lá e fala, ele é muito bom, esse aqui Fica tem um cheiro macio, melhor, fica macio, não sei o quê. Você não precisa pôr muita quantidade, um pouquinho que você põe na sua mão, já faz uma... Vendeu! Experimentação é a alma da venda. Fica a dica Dica pra você aí. Exatamente. Ô, Débora, você também tá estreando um podcast agora. Venda o seu podcast pra gente. Vamos Fala dele. lá. Fala dele pra mim. Tô estreando um Qual podcast. que é o foco dele? Foco de empreendedorismo. Assim, a gente trabalha todas as áreas, a gente vai trazer, vamos levar convidados, diversas formas de empreender. Então, como que um médico está empreendendo hoje? Como que uma pessoa, loja de varejo, atacado, donos de academia, por exemplo, enfim, um arquiteto. Então, assim, várias formas dentro do empreendedorismo, porque a gente empreende em tudo. A todo momento. Então, assim, é um podcast que eu estou fazendo junto com uma amiga minha, uma parceira também, ela chama Mariana Kiss, ela também é uma empresária, dona de uma agência de publicidade. E tá sendo muito gostoso, assim, para mim, para ela, uma coisa nova, né? Eu já faço treinamento, dou mentoria, essas coisas, mas é diferente, né? Você tá aqui, você lidar com tudo isso, é muito diferente. Sim. Aí nós vamos lançar agora, dia 30, o primeiro episódio. Você que tá aqui no YouTube, já pesquisa... Qual que é o nome do podcast? Tutoria Cast. Tutoria Cast. Já pesquisa Pode seguir aí. No Instagram, @tutoriacast, e lá você tem as outras Falando de empreendedorismo... Agora eu também não sei se você quer que as pessoas empreendam, que tá faltando vaga aí, não, pelo amor de Deus, gente. Cada novo empreendedor contrata pelo menos uma pessoa. Boa! O que você acha que é a base, assim, a pessoa que vai empreender em qualquer coisa, existe algo em comum que sirva para todas as áreas, que são os pilares, assim, para quem tá começando o negócio? Existe. Primeiro, você tem que ter ali a identificação do que você quer. Então, muitas pessoas, o erro de muitas pessoas que fazem com que as empresas fechem em menos de 2 anos é fazer qualquer coisa. Então, e isso acontece muito com o candidato. Me liga, eu tô precisando de um emprego. O que você quer? Qualquer coisa, não, amigo. Qualquer coisa eu não te coloco. Né? E empreender também, você precisa saber o que você quer, aquilo que você identifica. Cara, não tem nada pior que você trabalhar com o que você não gosta. É doentio. Você já trabalhou com o que você não gosta? Já trabalhei com o que eu não gosto. E era o quê? Banco. Caí numa depressão fortíssima. Sério? Juro pra você. Fiquei 8 meses, assim, no mundo da lua real, tomando remédio, tarja preta. Juro pra você. Porque era uma coisa, assim, que ia muito contra os meus valores. E as pessoas que trabalham em banco, elas acabam se viciando em banco. Porque banco paga bem benefício. Então, você está ali e aí você tem uma rede de benefícios muito grande, você vai se envolvendo naquilo e você não dá conta de sair. Você vê que a pessoa que trabalha em banco, ele trabalha a vida inteira no banco. E dificilmente ele sai dali e consegue trabalhar em outra coisa. E aquilo, para mim, não fazia sentido. Nada, assim, eu ia vender... E olha que eu trabalhava com venda, porque eu fazia abertura de contas de clientes premium. Mas é porque é muito engessado, não é? Você quer estar criando, você quer trazer coisa nova. No meu caso, o que foi muito decepcionante é que era uma grande mentira.
Então, assim, o que eu vendia para o meu cliente, eu ia lá e era um atendimento muito personalizado, que era só conta alta. Então, o cara não ia na agência. Tinha que agendar um horário, eu tinha que ir na casa dele ou na empresa dele, fazer toda aquela venda do produto. Aí, na hora que o cara ia pro banco buscar aquilo que ele comprou, 1001 dificuldades. Entendi. Então, o cara vinha em mim, porque eu criei um relacionamento com ele. Nossa, isso Ele é vinha em mim e eu horrível. ficava... Não tinha o que falar, não tinha o que fazer, porque aí o branco, o sistema não permite. O sistema não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, pra mim foi fora assédio, né? Que você tem muito em banco. Mulher ainda é muito mal vista dentro de banco. Ainda é vista quando uma pessoa liga. Tá querendo... Quantas e quantas colegas eu tinha de trabalho que ligava pra pessoa fechar alguma coisa pra ela bater meta, depois ia lá e cancelava. Então, assim, e muito assédio, né? Muitas. Eu já cheguei a ouvir do meu chefe uma época que ele falava assim, galera, nós temos que bater meta, ou vocês sobem o decote ou baixa. Meu Deus. Verdade. Nossa, é Que assim, merda. é um trem que eu não passo nem perto mais, é banco. Não, assim, tô falando de uma forma geral, né? Não específico, mas para mim foi depressivo. Quando você tem que oferecer uma vaga ruim, como é que você lida com isso? Porque às vezes você sabe que é uma função muito merda. Você fala, isso aqui eu não desejo nem pra ninguém. Cara, sabe o que acontece? Assim, no começo, a gente... É a vaga de me dá, eu faço, não sei o quê. Depois, com o tempo, a gente vai aprendendo a filtrar isso e, principalmente, a educar os nossos clientes, porque é preciso ter essa educação. Porque as empresas ainda não estão acostumadas a terceirizar esse produto. Porque todo mundo acha que é muito simples fazer uma seleção. É você que pegar um currículo, entrevistar, Você enfim. é simpático, é esforçado ele, pode contratar. Exatamente. Então, o cara acha que é simples contratar e não é, cara. É um processo muito difícil. De idas e vindas, enfim. Então, quando a gente vai... Esqueci sua pergunta. A pessoa, quando você vai oferecer uma vaga merda, a vaga horrível. Então, por exemplo, assim, eu não fecho vaga com o cliente, cara, sem conhecer a empresa do cara, por exemplo. Eu falo pra ele, vamos marcar uma visita? Aí o cara já, não sei o quê. Então, eu vou buscar, eu vou atrás. Por quê? Dependendo da vaga, eu preciso falar pro meu cliente, deixa eu te falar, você não vai arrumar ninguém, não. Não, vou te dar um exemplo. Tem um exemplo Pula ótimo. essa vaga, o coletor do cocô do elefante Não, no deixa eu te zoológico. falar, pode Não vou, ter. imagina. Não, pode ter. Ó, deixa eu te falar. Você ia coletar? Não. Então, quanto você acha que você merecia ganhar para coletar a bolsa do elefante? Entendi. Então, se eu falar, toda vaga tem alguém querendo, filho. Você tem que ter uma oferta. A oferta tem que ser interessante. Entendi. Você ia falar de um exemplo real. Um exemplo real. Uma vez, um cliente meu ia abrir um restaurante aqui em Goiânia e queria uma roster. Falei, olha, já mudou o nome, já não é mais recepcionista, é roster. Falei, fica mais caro. Se você divulgar roster, se você divulgar recepcionista. Isso. É igual ele, social media e sobrinho. É diferente, um é mais caro que o outro. E o que acontece? Aí ele pegou e falou assim pra mim, beleza. Aí ele me passou tudo que ele queria. Olha, tem que ser uma pessoa assim, tem que ser bonita, cabelo, porque preconceito, então, nessa área tem demais. Tem que ser assim, assado. Falei, beleza, tem que ser uma mulher gata. Ele falou, Falei, quanto você vai pagar? Aí ele, não, o salário é 1.500, mas não sei o que. Eu falei, filho, 1.500 não tem mulher bonita. Meu Deus, não existe. Mas tem isso? Porque como que você... Aí eu falei pra ele, você sabe quanto custa uma escova no cabelo? Uma hidratação no cabelo? Você fazia a unha toda semana pra ela chegar aqui com um sapato bom, limpinho, confortável, ou você vai oferecer tudo isso pra ela? Porque se você for oferecer, ótimo. Agora, se você não for oferecer, cara, uma pessoa que ganha R$1.500 ou um salário mínimo, hoje que é 1.210, 16 lá. Então, essa pessoa, cara, ela tem um custo de vida baixo, então ela tem uma condição menor. Então, ela vai pegar 2 ônibus para chegar ali, e tem que chegar impecável, né? Tem que estar ali impecável. Então, eu falei, cara, sabe quanto custa uma base de maquiagem? Ok, você encontra mais baratas, mas você não quer que ela dure o dia inteiro? Uma base boa que dura o dia inteiro custa tanto. Falei, R$1.500 ela vai pagar. Metade disso daí já é o aluguel dela. E quanto que acabou virando essa proposta aí, depois de toda essa conversa? Na verdade, ele pagou os 1.500 fixo e dava um auxílio de R$400 de auxílio beleza. Entendi. Faz sentido agora. Sim, você não tem que também pagar tudo da pessoa, você tem que dar uma ajuda. Entendi. Uma vez eu fui, um outro caso, uma vez eu fui num cliente, aí chegamos lá, aí eu sempre faço um momento com a equipe, sem o dono,
para poder levantar ali. Então, eu faço 3 perguntas importantes. Por exemplo, o que, sei lá, se eu for conversar com sua equipe, o que o Johnny tem Tá precisando que eu muito, gosto? inclusive. Vamos trocar essa ideia? Vamos. O que o Johnny tem que eu não gosto? E o que o Johnny não tem que eu gostaria que ele tivesse? Então, são 3 perguntinhas mágicas, anota isso, resolve Acho que nada. grandes problemas com isso. O que o Johnny tem que eu não gosto, o que ele não tem que eu gostaria que ele tivesse? Muito difícil, acho que quase nada. Mas sei. Meu Deus. Vamos conversar. Vamos. Aí, o que acontece? Aí, o pessoal foi, falou e caiu matando em cima do benefício. Entendi. O benefício é porque aqui a alimentação aqui perto é muito cara e ele paga só X e não sei quanto. Eu, beleza, pá. Anotei tudo. Falei, levarei as reivindicações de vocês. Beleza, aí voltei, daí a gente, num outro momento, aí eu falei pro dono, eu vou fazer um negócio, você só balança a cabeça, só concorda comigo. Ele, beleza. Aí eu cheguei lá, eu falei, olha, então foi isso, e agora a partir de hoje não tem mais vale-refeição e também não tem mais plano de saúde, tá? Aí o povo, como assim, não sei o que? Eu falei, não, porque foi uma das coisas que vocês mais reclamaram, que o plano de saúde tem que pagar a coparticipação e que o valor da refeição não é suficiente, porque aqui é muito caro. Realmente, vocês estão corretos, mas a empresa não é obrigada a pagar. É um benefício. Então, é um benefício que tem um custo alto para a empresa, ela está te dando um auxílio, ela não é obrigada a pagar toda a sua alimentação, nem a sua Coca-Cola, que você quer tomar no almoço, que vai custar mais tanto, não sei o quê. Então, nós estamos tirando. Eu tô muito chateado, porque eu tô do lado dos funcionários aqui, você tá do lado da empresa, Débora. Ué. Mas faz sentido, infelizmente. Faz todo sentido. Aí, o que eu falei? Não, e assim, para eles também. Porque, cara, se você não dá valor aonde você tá, naquilo que você tá, tem que estar fazendo ali. Ótimo, porque eu li um post seu na sua rede social. Aliás, vamos divulgar a rede social. @tolit.io. Ou o meu, né? Débora, _NR Menino. E aí, lá você tava falando da tal da demissão silenciosa. Fala um pouco de que... Porque você ser contratado... Não quer dizer que tá tudo resolvido, né? Você tem que manter o seu emprego. E muita gente vai levando, vai tendo umas atitudes, um negócio ali e tal. Como é que é isso? Então, essa demissão silenciosa, ela teve um boom agora, porque teve um TikToker lá nos Estados Unidos que começou a meio que dar dicas de como fazer essa demissão silenciosa. Só que a demissão silenciosa, ela não é uma má conduta de propósito do funcionário. Ela acontece muitas vezes de forma inconsciente. E ela é o início de grandes doenças. Sim. Como depressão, síndrome de burnout. Tá infeliz no trabalho e começa tá infeliz no trabalho e nós estamos vindo de uma pandemia. Quantas pessoas sofreram, perderam pessoas, perderam emprego, estão tendo que refazer a vida literalmente. Então, a pessoa, ela tá ali na garra. Então, muitas vezes, ela já não entrega mais e não produz mais. Por isso que é silenciosa, porque ninguém vê. Como que lida com essa... Ninguém vê que o cara... Só que tem um grande problema. A nova geração Z, né, assim, que é mais imediatista, esse está sendo um problema. As pessoas ainda confundem isso e estão levando isso para um lado ruim. Então, estão fazendo de propósito. Mas isso já existe há muitos anos. Quantas vezes você já viu pessoas dentro de empresa, não vai me demitir, não? Vou pegar um atestado de 38 dias que eu tenho um amigo médico. Tipo assim, né? Então, assim, o que acontece? As pessoas estão levando... Eu enrosquei no isso acontece comigo o tempo todo. Tá tranquilo, porque faz parte. É uma das coisas que precisava melhorar na empresa. Oi. O tamanho do cabo aí do fone. Então, o que acontece? Ele é um assunto sério, mas como todo assunto sério, sempre tem os imbecis que tratam de forma pejorativa e ruim. Só que existe uma linha tênue muito grande em relação a isso. Porque a empresa pode deixar de ter esse olhar mais sensível e tentar reter e tratar e ajudar esse colaborador que muitas vezes já produziu muito, mas nesse momento não está sendo tão produtivo. Ou não é nem só uma questão de sentimento. Às vezes você coloca um cara numa área que ele não sabe. Você não sabe. Um exemplo maior disso é você pegar um bom vendedor e transformar num gerente. Você vai perder o bom vendedor e vai ter um péssimo gerente. E às vezes o cara tá tentando, mas não tá conseguindo, mas ele nunca fez aquilo. Que treinamento você deu para ele, senhor? Para ele poder assumir uma gerência, para ele lidar com pessoas. Ele consegue lidar com os coleguinhas. E como Agora,
gerir, fazer a gestão dessas pessoas, não. Então, isso vai trazendo esse silêncio e a pessoa vai ficando O que o funcionário ele tem sem que entrega. fazer quando ele se sente assim? Às vezes é tirada de você uma função que você adora, sei lá, você adora criar, você adora. Uhum. E aí você perdeu o tesão no trabalho porque você não tá fazendo mais Mais aquilo, aquilo. ou porque perdeu a graça, ou porque você acha que não tem mais pra onde crescer. Falar que eu não passo disso agora e tal. Como que o colaborador tem que lidar com essa situação? Ele chega no chefe, conversa, ele tem que tomar alguma atitude específica? Cara, nós somos brasileiros, não podemos desistir nunca e temos que ter ousadia e alegria. Né? Então, assim, você me perguntou lá atrás sobre como empreender, né, que a pessoa Aham. precisa, ousadia. É a primeira coisa, não tem como você, se você tá naquela função, como eu estava na minha, passei anos no banco fazendo aquilo que eu não gostava, cara, eu caí numa doença. Uma doença séria. Então, às vezes as pessoas ficam muito presas ao medo de falar, ou a empresa também não é aberta a essa comunicação, isso também é muito importante, mas tem que falar. Ninguém tem bola de cristal. De uma forma ou de outra, ou você escreve um e-mail, uma cartinha, um bilhete, ou chama para conversar, mas é necessário falar, ou, olha, não estou dando conta disso, ou olha, isso aqui pode ser um prazo melhor, ou olha, eu estou infeliz nessa função. Aí a empresa, se a empresa falar para você, cara, eu não tenho outra função, por enquanto é isso aí, você vai ter que aguentar. Aí você tem que ver o que você quer para você. Naquela sua situação do banco, depois que você saiu, você chegou a tomar alguma atitude contra a empresa ou o seu chefe? Não. Não. Fiquei de perguntar isso e não. Não. E acontece, infelizmente, o assédio é uma Nossa. coisa muito constante. Eu tive um E problema. às vezes a gente não consegue nem identificar o assédio, Que assim, é que tá isso, sendo né? assediado. É o jeito dele, é o jeito da pessoa, tudo fala é o de um jeito né? assim, e não percebe, né? Você Acontece. ia dizendo que teve. Não, assim, Gui, essa situação. Eu já tive, por exemplo, um cliente que eu fui visitar, porque lá era assim: o banco ia atrás da pessoa, mas já sabia ali o histórico dela, e a gente tinha que agendar e fazer uma visita, enfim. E aí chegou lá, tudo que o cara me trazia de comprovante, o banco não aceitava. Aí ele foi lá dentro, voltou, pôs uma arma na mesa. A arma tá, revólver. Meu Deus. E aí, você acha que agora dá pra abrir minha conta? Meu Deus. Juro pra você. E aí? Aí eu falei, claro, eu vou levar seu documento. Já deu um jeito de finalizar aquilo ali. Ele queria só me amedrontar, mas ok, eu poderia estar passando uma situação ali extremamente complicada. Aí eu tive que levar isso pro banco, abrir chamada, igual eu já tive cliente que trancou em sala e tenta agarrar. Meu Deus. Tem muita coisa, assim, não só isso, tô falando se foram situações que eu vivi sim. ali. Já tive cliente que ficava atrás, todo dia chegava no meu carro, tinha um bilhete, um trem. Então, muitas coisas são de cliente. Esses assédios que eu te falei da própria empresa, do próprio gerente, por exemplo, é uma forma de assédio, mas Não, é igual é você total, falou, é é. o jeito brincalhão, não, peraí. Né? Então, isso cada vez mais está se tornando algo muito sério dentro das empresas. Muito sério, porque apelidos, não é só com mulher, com homens também, né? Os homens também são muito Eu assediados. tive um chefe que não Ele te chamava assediou? ninguém pelo nome. Ele não chamava ninguém pelo nome. Ele inventava um apelido pra cada pessoa. Isso É, era e as- muito incômodo, mas ninguém tinha coragem tinha de chegar e falar: coragem. ô, para, chato, É. chatão. E aí, se Às vezes alguém. toca na ferida do cara, Se né? alguém responde de uma maneira mais. Aí vira contra você. Fala: ó, ele é um cara Chato, chatão né? e É. tal, não entende. Então é uma situação Exatamente. Muito séria isso. Hoje, quando a gente vai fazer regimento interno dentro das empresas, o manual de normas e procedimentos, é uma coisa que eu sempre coloco. Não só isso, como também, por exemplo, negócios dentro da empresa. Ah, a pessoa vende lá Avon. Avon, a Tupperware dela, aí tem o grupo Sim. da empresa. É. Querida, ô Letícia, você tá me devendo a Tupperware do mês passado, no grupo da empresa, não sei o Sim. quê. Então, hoje, já grupos de WhatsApp da empresa, a gente aconselha que seja apenas informativo. Então, aquele grupo que ninguém responde, você só lança as informações, porque, ou se for, por exemplo, um gestor tiver um grupo com a sua equipe, tem que tomar muito cuidado de conversar fora do horário, e-mails, tudo isso é indício para a pessoa depois ir lá e processar. Porque se ele manda, é instituído como
hora extra. Você tá trabalhando. Se o seu gerente tá te mandando mensagem, então, porque fora você do tá- horário... a gente falou de aparência, e não é exatamente sobre aquilo, mas eu acho que puxa também um gancho aqui para as entrevistas de emprego, e que eu acho que passa também por algum tipo de preconceito. Ainda se analisa muito a aparência, a tatuagem, cabelo diferente, tudo. Se olha muito isso ainda, Muito. mesmo que a pessoa tenha todas as características para a vaga, a aparência ainda é um peso grande? É, muito grande. Cara, as pessoas são muito Mas preconceituosas. que ódio disso. Por Muito, quê? muito. Eu tive uma cliente complicada, assim, que não podia ser... Ai, não, não pode ser gordinha, não pode ser não sei o quê, não sei o quê. Eu falava, cara, mas essa pessoa é top, ela tem experiência. Não, mas tem muito, não é pouco, não. É muito preconceito. Só que, por exemplo, eu não posso fazer uma divulgação, por exemplo, hoje de uma vaga classificando nem gênero. Então, mesmo que eu queira contratar, sei lá, uma depiladora mulher, eu tenho que colocar, contrata-se depilador. Ah, entendi. Entendeu? Não posso colocar gênero, não posso Existem colocar regras nada. para Existem, isso, nossa, para essa divulgação. Total. Porque muitas vagas tá lá, boa aparência, Não pode nunca. não pode ser gordo, não pode... Se eu colocar um trem desse, tô lascada. Mas eu, no Entendi. briefing que eu levanto com o meu cliente, eu sei. Só que assim, eu não gosto e eu sempre oriento. Então, assim, mas depende muito também do estilo. Eu acho que o meu papel não é só arrumar candidatos para empresas, mas empresas para candidatos. Boa. Eu faço muito isso. Então, eu tenho ali várias pessoas que na hora que chega uma vaga, eu falo, isso aqui é a cara daquele fulano, lembra, não sei o que e tal, assim. Tem um estilo dele, tal, porque você tem um estilo. Às vezes o cara é mais despojado, tal, não sei o que, você vai colocar para trabalhar num ambiente extremamente sério. Ele não vai se sentir parte daquele lugar. Tem vaga que eu não confio, inclusive, se o cara tiver muito certinho. Se eu contratar um publicitário, chegou um cara de terno e gravata para eu falar isso, aí não Mas vai eu vou dar te liga. falar, por exemplo, assim, uma vez eu estava fazendo um processo por uma empresa de decoração. Beleza, estava contratando um arquiteto, tal, mas era uma empresa de luxo, tal. A pessoa chegou na entrevista, um ótimo currículo. Chegou na entrevista com uma de bermuda jeans, rasgada, chinelo, uma camisa branca, assim, mas tipo... Sunset, eu tô indo por uma sunset. Exatamente. Cara, tipo assim, eu entendo que é o estilo dele, mas não cabe àquele ambiente. Sim. Então, assim, a pessoa que, se ela quer aquilo ali, ela tem que estar disposta a se adaptar àquele ambiente. Tem os dois lados, né? Tem os dois lados. Certo, a empresa ela tem que ter um padrão. Não pode estar ali cada um de um jeito, enfim, não pode. Ela precisa seguir um padrão, porque o nível daqueles clientes são acostumados com o padrão. Tudo é a cultura e a história do que aquele produto também vende. Eu tenho uma cliente também que ela, por exemplo, ela não permite que as funcionárias dela usem perfume. Meu Deus. E ela falava para mim, Débora, não pode usar perfume. Eu falei, por quê? Ela falou, porque o meu público é mais de terceira idade, então a maioria tem um olfato mais sensível, não gosta, reclama. Nossa, mas perfume dessa menina não vai estar fedido. Tipo assim, né? Entendi. Então, assim, então eu preferi tirar. Porque ela tinha feito uma mudança de colocar um perfume mais doce, que é o que mais ou menos a pessoa da terceira idade gosta, né? De algo mais doce. Ela falou, não adiantou. Então, ela tirou, porque isso estava incomodando um número grande de clientes, uma vez que o número maior de clientes dela, o público-alvo dela era terceira idade, Débora, que se incomodava. Tem cliente que gosta de ser maltratado, e aí eu entro nessa coisa Ai, do pobre que trabalha em loja de rico e acha que é rico também. Porque o cara, ele começa a assimilar aquele negócio ali e te trata com uma indiferença, assim. Nossa, tem demais. E isso funciona em alguma medida pra alguma marca, alguma coisa? Você acha que tá certo isso? Você chegar, o vendedor que já te atendeu naquela pompa assim, você fala, meu Deus, eu vou me arrumar pra voltar. Poder vir aqui. Cara, é o que mais tem, assim, principalmente em shopping. Deixa eu só arrumar aqui que tá caindo. Principalmente em shopping. As pessoas de shopping têm esse estereótipo, assim, sabe? De muito... nó cego, tá só olhando, não sei o quê. Sabe? Se você chega mais bem arrumado, o atendimento é outro, porque ele acha que você vai comprar horrores. Entendeu? Então, assim, tem muito. Tem gente que... E assim, cara...
dinheiro não tem cara, E né? o que acontece de gente que vai mal arrumado e é o cara que tem muita grana pra gastar ali também, não tá escrito, muita grana. né? E o cara perde, né? É o que eu te falei, o atendimento, ele é cordialidade. Uhum. Existe, assim, a etapa do atendimento e a etapa da venda. Atender não é vender. Para você vender, você precisa de atender primeiro. Senão você nem chega na etapa da venda. Então, o atendimento é toda aquela recepção que você faz, a abertura, Como né? que é a abordagem pra vender alguma coisa? Assim, quando você chega a primeira, o que você acha que é a primeira abordagem? Primeira abordagem com o Que você cara. fala, como é que você Cara, eu trata? acho que você tem que dar uma saudação, um bom dia, ou seja, bem-vindo. Sempre falar o nome. Meu nome é Débora, qual que é seu nome? Johnny. Então, Johnny, vamos lá. Hoje você tá em busca em quê? O que que eu posso te ajudar? Entendi. Ah, tô só dando uma olhadinha. Então, fica à vontade, eu tô aqui pertinho. Só que você tem que estar de olho, porque se a pessoa passou ali e parou, o olhar, aquilo ali interessou. Você já conhece esse produto? Então, olha esse produto. Ah, não. Você tem que dar o espaço pro cliente, você tem que sentir. E dá um TP. Bom dia, como é que você chama? Meu nome é Johnny, eu tô aqui com esse canal, tá? Que é o canal que tem muito conteúdo, tem muita coisa boa. Se você precisar de alguma coisa, a gente vai estar aqui. Eu queria pedir pra você se inscrever. Isso. Agora que eu tô terminando o meu papo Não, com a aí Débora, você tem que falar menino. mais, se inscreva, porque aqui você vai ter muitas informações. A gente Mas tem um não vai. conteúdo Não, diferenciado, mas aí eu já dinâmico, alegre. Faça parte desse time. Venha nos dar audiência, porque é disso que eu sobrevivo. Isso. Preciso do seu. Tô precisando fechar 1,5 milhão de inscritos até o meio do ano. Aí, ó, então sua campanha é essa? É. Então, cadê você pedindo para os seus... Compartilha com 1 milhão de amigos. Compartilha. por Se favor. você compartilhar com pelo menos 5 pessoas, você já me ajudou muito e eu chego a 1,5 milhão o mais rápido possível e vou ter condições de trazer melhores conteúdos para você. Obrigado. Débora, muito obrigado. Eu que Foi agradeço ótimo bater esse papo com demais. você. Espero que você tenha Foi gostado ótimo. também. Vou deixar você se despedir da galera e convidar Obrigada. mais uma vez para seguir as suas redes aí. Sim. Fica à vontade. Gente, muito obrigada por esse momento. Espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouquinho, né? Porque a gente tem esse intuito de ensinar também. Me sigam nas redes sociais, @tolit.io e logo vem o Tutoria Cast para vocês acompanharem também. Muito bem. A venda tá feita. Tô esperando a sua inscrição aqui no canal. Até o próximo episódio. Valeu! Tchau, tchau.